Fala aí, Marcelão. Fala, Danilo, tudo Tudo certo? tranquilo? Maravilha, tudo certo. Show de bola. Vamos testar esse horário da 1 da tarde aqui, né? Que na verdade hoje, pô, compromissos meus a gente teve que adiantar, né? Tô aqui num quarto de hotel, É isso aí. tô aqui num quarto de hotel, fui expulso de casa pela minha esposa, né? Não, brincadeira. Na, Quem nunca? na verdade tive que viajar a trabalho aí e acabei ficando enrolado. Tudo certo contigo ou não? Tudo certo, cara, tudo certo. Dei Você uma apressadinha no almoço aí pra gente chegar aqui às 13 bem preparado. sabe que esse Tudo horário certo, cara. pode ser interessante depois também, né? Justamente porque a galera tá almoçando aí e tal, enfim. Vamos ver como é que fica essa audiência aí. Então, quem tá entrando aí agora? Exatamente. Galera entrando aí, puder dar uma curtida, compartilhada, ajuda a gente pra caramba. Marcelo, se você me permitir, eu vou fazer um comentário só para responder 10, 12 inbox que eu estou pendente ali sobre as discussões aí de tributação de fundo imobiliário que a gente tem visto ao longo da semana. E, obviamente, Esquentou esse assunto de novo aí? esquentou de novo, né? Seu complemento aí é muito bem-vindo. Bom, galera, o que eu penso sobre, tá? Primeira coisa é que lembrar que o produto é tributado no mundo inteiro e ele é um bom produto para investimento no mundo inteiro. Segunda coisa é que ainda está tudo muito em estágio inicial, né? Quem diria que em 2015, quando o senador Romero Jucá fez uma proposta de tributação e o governo Dilma, no governo Dilma, e o governo precisando de grana, com capacidade de aprovar isso em Congresso, a coisa não seria aprovada. E não foi para frente, acabou indo para frente. Então eu acho que é muito cedo ainda para a gente responder como vai ser. Eu recebo muita pergunta, como vai ser exatamente? Bom, não sabemos. Como vai ser exatamente depende de toda a aprovação, de todo esse rito. Vai ter muito lobby a favor e vai ter muito lobby em contrário ainda, para a gente ver, tá? O que eu sugiro para a galera ficar atento? Primeira coisa, abrir a cabeça que não existe uma proposta de tributação de fundo imobiliário, existe uma proposta de tributação de praticamente tudo, né? Então, você sai muito da... Inclusive, aumentar alíquotas para outras categorias aí de investimento. Então, não tem muito aquela de tirar essa mentalidade de correr para onde não paga imposto, né? Não existe muito isso, tá? Mesmo pagando imposto, você vai ter que fazer uma conta em função do dinheiro que você recebe, ou se você usa essa método, né? Depende do método que você utiliza para avaliação, se aquilo faz sentido para você ou não. Eu acho que a pegada é mais ou menos essa. E mudanças de regras sempre acontecem, sempre aconteceram ao longo da história aqui dos investimentos, do mercado, etc. E sempre vão continuar acontecendo. Então não é o fato de ser tributado ou não que faz a coisa ser ruim. O fundo imobiliário é algo muito recente. E apareceu muita gente falando de fundo imobiliário nos últimos meses e anos, nos últimos 2 anos. Muita gente que não vem acompanhando o assunto. Aí o que a galera pega para poder falar? A principal vantagem é a isenção. Claro que ter a isenção é uma vantagem, mas está longe de ser a principal. Então, você continua sendo um mecanismo muito eficiente para fazer investimento imobiliário, com um monte de coisa aí, mais liquidez, capacidade de fracionamento, diversificação, etc. Capacidade de acesso, e isso continua existindo, tá? Agora, como vai ser de fato, a gente não sabe. E outra coisa para ficar atento, o histerismo coletivo sempre foi em 2015, é nas pandemias, é nas crises, gera oportunidade de compra. Então, fiquem atentos com oportunidades de compra geradas por histerismo coletivo. Ou seja, deu problema, vamos vender tudo. É nessas horas que a gente consegue comprar barato. Marcelão, discorda de tudo aí. Para ficar legal, treta da Ibope. Cara, aqui eu não consigo discordar, tá? Nem para criar Ibope. Eu chamo atenção aqui para a turma olhar sempre no relativo, né, a questão do imposto, porque assim, não está se discutindo, como tu disse, a mudança do imposto, da isenção sobre os fundos imobiliários. Está se discutindo uma mudança em quase tudo. Então, assim, Exato. vai mexer, vai embaralhar as cartas de novo do que a gente está vendo que tem de proposta, de ideia, do que está sendo discutido. Os fundos imobiliários ainda terão, mesmo que tributados, uma tributação menor do que se tu investisse em imóveis diretamente na física. Por quê? Uhum. Não pensa que a turma aí vai, vou tirar a isenção do fundo imobiliário só. Não, estão aumentando a alíquota para o imposto de renda na pessoa física, estão diminuindo o imposto de renda da pessoa jurídica, mas vai tributar dividendos, mas vai não sei o que. Quer dizer, vai embaralhar as cartas, assim que se tiver uma fotografia mais ampla de tudo, né, no lugar, aí tu vai conseguir dizer, pô, ficou
a questão tributária ficou menos atrativo do que era antes, ou talvez tenha até ficado mais atrativo, porque se sobe as alíquotas de outros investimentos, se sobe a alíquota lá do imposto de renda na física, que é o que incide sobre um aluguel quando tu compra diretamente um imóvel, talvez o diferencial de imposto até aumente. Eu não estou dizendo que é isso, eu só estou dando exemplos assim pela didática da coisa. Não adianta olhar só para o imposto que eventualmente vai voltar a incidir sobre os fundos imobiliários. Tem que olhar o relativo. Tu investe em fundo imobiliário, que dinheiro é esse que tu investe em fundo imobiliário? É o dinheiro que tu investiria direto em imóveis? Tá, então compara com ele. Como é que vai ficar um investimento direto em imóvel? Uhum. Legal. Não pense que eles não vão meter a mão lá. E tem um outro Vão meter. Tem um outro detalhe aí, que não está sendo discutido, tributar o fundo imobiliário como uma empresa é tributada, né? Então, o fundo imobiliário continua isento lá, ele não vai pagar PIS, COFINS, RPJ e tal. Isso aí, pelo menos eu não vi nada nesse sentido, né? Ou seja, como acontece fora, o veículo em si continua tendo muita isenção, o que causa uma eficiência tributária ali ao longo dos anos, né? Continua causando uma eficiência tributária ali ao longo do tempo. E aí, cara, é o que tu disse, a turma tá com uma visão míope muito fechada em cima só do fundo imobiliário, como se fosse só ele, e isso pode causar movimentos completamente irracionais, assim, ou não razoáveis, com as cotas dos fundos imobiliários. E isso vai gerar oportunidade, porque não vai ficar irracional por muito tempo, não vai ficar fora do que é razoável por muito tempo. Se tu é daqueles caras que consegue botar a cabeça no lugar e tomar uma decisão mais por si próprio do que por um grande coletivo gritando a mesma coisa, a chance de tu te beneficiar com isso é grande. É bem grande. Mas tem que ter cabeça fria, tem que saber o que está fazendo. E num mercado dominado por pessoa física, muitos investidores novos, né, a quantidade de investidor em pessoa física e em fundo imobiliário bombou nos últimos meses, para não dizer 1, 2 anos, assim no máximo. Quer dizer, é um investidor ainda novo, ainda pouco experiente, e a gente vê distorções homéricas aí no mercado de fundos imobiliários, que só demonstra que realmente tem muita gente aí que acaba fazendo diferença na cotação com uma cabeça pouco calibrada para aquilo que deveria ser o razoável nos investimentos. Então, vai gerar muita oportunidade. Vai gerar Isso, muita com certeza. oportunidade. Todo evento um pouquinho mais extremado geram grandes oportunidades em fundos imobiliários mais do que a média, porque os investidores ainda são mais inexperientes. Concordo pra caramba. Eu vou exagerar aqui. Eu não estou fazendo uma crítica a colegas, né? Entendam isso, mas é uma constatação. Muita gente que fala muito bem há anos de investimento, muito bem de renda fixa, tesouro, ações, etc., começou a falar de fundo imobiliário, mas também pouco experiente nesse segmento. Então também tem muita gente falando, exagera nos comunicados, é hora de ter cautela, é hora de sair, é hora de ver depois. Tal. E às vezes essa pessoa não está falando de maldade, ele também está sem essa visão, ele não lembra nem da tentativa de 2015, às vezes, né? Nem teve tempo de olhar sobre e tal, etc. E é isso aí. Show de bola. Partiu para o que interessa? Vamos lá, vamos para o mercado. Quer começar? Tu abre aí hoje? Então vamos lá. Então BTG AL, né? O Agrícola, certo? Fundo Agrícola do BTG celebrou com a Galpões Biratã uma compra de ativos sendo realizada pelo valor de 75 milhões, pouco mais de 75 milhões, tá? E contrato de locação atípica, comprou e está celebrando um contrato de locação atípica desse mesmo imóvel no período de 10 anos, tá? Com aluguel mensal de R$550 mil, o que vai dar um cap aproximado aí de 9%. E impacto positivo de 9 centavos por cota. Hoje estou com o computador mais longe aqui, está mais difícil de ler. Mesa ruim. Mas é o seguinte, o que eu achei interessante, cara? A gente viu aí exemplo de um fundo agro, sem citar nomes aqui, críticas, com muita dificuldade de fazer compra. E algo que eu estou gostando de ver neste fundo aqui é que ele está conseguindo comprar, né? Ele está conseguindo realizar compras. E muito que eu falo para a galera, assim, o que é difícil nos mercados novos que começam a ser explorados por fundos imobiliários, é justamente o efeito comparativo. Que quando aparece um gestor de laje falando, olha, a vacância do meu fundo está alta, mas está o mercado inteiro. Você tem mais 10 fundos de laje para fazer comparação. Né? Quando surge algo novo, agro, por exemplo, a gente fica difícil de ser feito. Mesma coisa terra, né? Fundo de terra está vindo o segundo agora aí. Né? O cara fala que fez uma compra, você não sabe se ela é boa, se ela é ruim, porque você não tem tanto parâmetro de comparação. E à medida que vem surgindo coisas novas, isso facilita. Então,
Acho legal, gostei da compra, gostei do cap. E gostei do fato de estar havendo compra. Isso é o mais importante, né? Ele está conseguindo evoluir e realizar a compra. Ao contrário do fundo antigo aí que investia, de outro fundo que investia o objetivo era investir em silos, né? Em logística agro, acaba sendo logística agro. De certa forma, não conseguia fazer. Então, é bom ser mostrado que existe uma via de evolução, existe um caminho para se crescer nesse mercado, que com certeza deve ser enorme aqui no Brasil, né? A gente sabe que a agro aqui é muito forte. E muitos desses ativos podem ser desmobilizados, podem ser inseridos, podem ser até desenvolvidos dentro de um fundo que opere logística agro aqui. Exato. Cara, eu tive a oportunidade de conversar ontem de noite com o responsável pela gestão dos fundos agro lá do BTG. Legal. Uma conversa off, né? Porque estão em período de silêncio. Mas aí, o que ficou, assim, né? Que não tem nada a ver com outro fundo que eles estão em oferta aqui. Por que eles conseguiram essa velocidade e talvez outro fundo não tenha conseguido? Eles anteciparam muita coisa, inclusive de diligência, de imóveis. O processo de aquisição é um processo relativamente longo, muito trabalhoso, e tem um monte de coisa que é binário, que derruba negócio, que é os chamados deal breakers, né? Quebram o deal, simplesmente quebram o negócio. Não passou aqui nessa diligência, tchau, já era. E, por um lado, legal, porque eu não vou entrar num negócio onde tinha um problema. Por outro lado, não vou entrar em negócio nenhum, né? Então, eles anteciparam muito em vários ativos que eles tinham no pipeline, esse processo. E isso deu muita agilidade ali para eles. E o BTG Pactual, cara, eu sempre gostei muito da forma como eles fazem negócios. Da forma como eles fazem negócios. Gestão, entenda que fazer negócio, fazer gestão de fundo imobiliário não é necessariamente a mesma coisa. Dentro da gestão você faz negócios. Mas o negócio não é fazer gestão. Né? Só para diferenciar as coisas. Mas o BTG tem uma capacidade de fazer negócio que é diferenciada. Sem dúvida. É diferenciada. Então, assim, aqui eles tinham no próprio Betal um dos ativos que estava lá no pipeline e era para ser feito ali nesse formato aí, sem o leaseback. Tá? E daqui a pouco o dono do ativo lá disse, não vou fazer mais, porque tem uma outra operação aqui que é melhor, assim, assado. E o cara, então peraí. E aí voltou, redesenhou, reestruturou toda a operação, acabou virando um CRI. Um dos CRIs que está aqui dentro envolve o mesmo ativo que estava no pipeline, só que esse ativo, ao invés de ser comprado num sale leaseback, ele acabou virando o lastro final de um CRI. Mesmo devedor, mesmo imóvel que está dando lastro para a operação. Ou seja, se não me engano, até o próprio cap rate da operação ficou melhor dessa outra forma. Então, quer dizer, a capacidade que o BTG tem de realizar negócios, cara, é muito acima da média. Isso acaba se refletindo aqui, a velocidade que foi feita a alocação desse cara aqui no mercado que a gente sabe que é complicado, o mercado de agro é muito complicado, é muito boa. Então, cara, ponto positivo. Tem que elogiar aquilo que é bom. Resumindo, ponto positivo. Show de bola, exatamente. Show de bola. E é bom, na verdade, isso é legal também, que isso eleva a régua da indústria, né? E quem vier o terceiro fundo investindo aí em logística agro, ele tem que ser bem próximo ali do que o BTG está fazendo. Senão ele perde o sentido, né? Se ele fizer um trabalho inferior, ele já nasce morto, né? Então ele tem que fazer um trabalho tão bom quanto, ou bem próximo disso, pelo menos, aí, para ele ser considerado competitivo e ser um fundo que vale a pena você olhar e estudar. Então é legal que isso leva a régua da indústria, o que é positivo, até para quem já existe, né? Quem já existe tem que se virar nos 30 agora e falar, agora preciso fazer o que esses caras estão fazendo, senão... Ou sair e fazer outra coisa, né? Exatamente. Né? Exatamente. Isso é muito bom. Isso traz uma evolução natural, né? Uma questão de concorrencial aí, de sobrevivência no mercado. O cara sobe a régua e não for capaz de subir tanto quanto, vai ficar pelo caminho. Perfeito. Bueno, seguiremos lá. GGCR 11. Esse fundo, né, o fundo tão polêmico aí, né,
ele resolveu de forma voluntária, eu coloco esse voluntário aqui entre aspas, né, porque foi de livre e espontânea pressão, conceder desconto de 100% da taxa de gestão sobre os recursos que estão em caixa, né, provenientes da quarta oferta. Quer dizer, pegaram dinheiro, está muito tempo no caixa esse dinheiro, não aloca, não aloca, não aloca, e aí a turma começou a botar pressão, não, cara, faz alguma coisa, amortiza, devolve, troca a gestora, não cobra gestão, começou a espernear forte, e numa live recente o gestor disse que não passava pela cabeça deles não cobrar a taxa de gestão sobre esse patrimônio, porque eles já estavam trabalhando sobre isso, né, para alocar. Então, esse trabalho prévio, né, eles já estavam realizando, então ele não... Na live ele disse que não passava pela cabeça fazer isso. Aí uma semana, duas depois dessa live, ele fez. Então, assim, de forma voluntária ali, tá querendo posar de bom moço aqui, não, né? É verdade. Muitos Mas fundos, enfim, no final das contas é bom. legal, muitos fundos fizeram isso já, né, historicamente, aí, de conceder desconto, ou parcial ou total, sobre o montante não alocado. Acho que é legal que demonstra alinhamento. E se ele não está vendo no curto prazo a possibilidade de alocação dos recursos mesmo, eu acho que é o mais correto que seja feito. Eu acho que todas as polêmicas vão acabar à medida que a nossa indústria for crescendo e os fundos também. Daqui a pouco a gente vai ter fundo de 10 bi, 15 bi, emitindo aí 500 milhões, ou seja, uma parcela muito menor do todo, né? E o impacto vai ser menor também. Vai ser até mais fácil do gestor se programar, fazer uma reserva de lucro para cobrir aí um período maior de alocação, mantendo o mesmo nível de distribuição, etc. Então, acho que são coisas de indústria pequena ainda, né? De indústria que está começando como a nossa. Isso deve acabar ao longo dos anos, mas qualquer sinalização aí de alinhamento de interesse, mesmo que na pressão, eu acho positivo. E acho que o mercado tem que pressionar mesmo, né, cara? Senão, tem que pressionar, cara. A gente tem que... O mercado somos todos nós, né? É o investidor, o gestor, o analista, é todo mundo. Todo mundo tem que fazer pressão para isso aí evoluir. Show, vamos lá. HFOF... O cotista tem que usar o chapéu de dono, né? Tem que usar, tem que usar. E é muito mais fácil fazer isso em fundo imobiliário do que ações, né? Essa indústria, cara, que cresceu tanto no último um ano e meio, e teve este evento interrompido, eu espero que retorne, que é as presenças em assembleias, né? Então, para quem está em São Paulo, para quem mora em São Paulo, ou quem tem acesso fácil, ir nas assembleias é muito legal, porque você olha no olho do gestor, você troca ideia com outros investidores, as pessoas levantam pontos que você não estava pensando, fazem perguntas inteligentes. Então é muito legal, cara. Eu acho que você cresce muito o networking. E eu não sei se essas assembleias continuarão presencialmente, né? Porque agora com as digitais, o que também é positivo, né? Porque libera para outras pessoas participarem, né? De outras regiões. Mas a presencial é muito legal. Sei lá, tomar um café, escutar o que o gestor está falando, se ele está gaguejando quando a pergunta é feita. Isso é muito legal. É muito legal. Eu espero que retorne mesmo, pelo menos que ela seja mista, né? Transmitida ao vivo, mas com abertura para que as pessoas estejam presentes ali também. Porque para o cotista que quer participar, que gosta, é muito enriquecedor. Show. Vamos lá, o HFOF. O HFOF anunciando aí encerramento da 10ª emissão, captação de pouco mais de 137 milhões, tá? O que equivale a quase 70% do montante inicial da oferta. Bom, é um FOF, né? Fazendo mais uma captação. Acho que ele tem oportunidades no mercado ainda para realizar boas compras e fazer alocação desse recurso. Eu gosto muito do histórico do HFOF. Acho que ele tem feito boas alocações. Com um bom time, ele tem uma visão interessante de mercado. Inclusive, os próprios relatórios do HFOF são muito bons para o investidor que quer só aprendizado. Eu não estou falando que precisa investir no fundo, mas se você quer aprendizado, leia o relatório do fundo lá. E vamos acompanhar aí agora. E como eu falo para qualquer FOF aí, a galera está muito atento também ao preço, né? Não pagar ágil, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ontem, só abrindo um parênteses aqui, ontem eu fiz gravei uma entrevista que a gente deve colocar lá semana que vem, com uma gestora de um fundo de papéis, e eu achei muito legal ela falando lá que ela não vê o menor sentido no investidor pagar ágil em fundo de papel também. E eles estão sendo negociados. É um fundo que está sendo negociado paulada para cima. Falei, muito legal ouvir isso da gestora, cara. E é isso, né? A galera precisa se conscientizar. É interessante, disso. Cara, porque é um ponto sensível para a própria gestora, porque a cota dela está lá em cima e o cara abrir esse olho. Cara, ainda bem que ele se posicionou dessa forma. Porque é muito fácil tu te acabelar nessa hora e ficar quieto e deixar a cota lá em cima. Exatamente, porque no final das contas o comunicado dela pode gerar um impacto no mercado, né?
Enfim. Justamente. Mas eu achei interessante, assim, é importante as pessoas assumirem a responsabilidade pela educação financeira, que mesmo causando impacto de curto prazo, o ganho de médio e longo prazo para toda a indústria é muito grande, né? Então, acho que no final todo mundo é educador financeiro, né? Acho que todo mundo que deveria ser, pelo menos, todo mundo que está envolvido com finanças de qualquer forma, também é educador financeiro, deve ser, né? O cara tem que vestir essa camisa aí e educar também, porque senão não está contribuindo em muita coisa, né? Exato. Bueno, vamos lá. HGRE11, esse movimento dele aí deu o que falar. Deu. Mas, cara, mais uma vez, a turma faz uma tempestade num copo d'água. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos primeiro ao fato, depois eu volto para os comentários. Mas dei um spoiler aqui. Ele assinou a venda de alguns imóveis dele, tá? Alguns imóveis tu pensa, nossa, vendeu um monte. Não, vendeu 2 salinhas num prédio, 730 metros quadrados, a soma das duas, tá? Vendeu por 8 milhões, e aí, 8 milhões é 2 milhões abaixo do preço de compra dele lá atrás. Gerou um prejuízo por cota lá de 21 centavos. Meu Deus do céu, como é que o fundo foi capaz de uma atrocidade dessa de vender um negócio abaixo do seu preço de compra? Cara, começa por aí. Se tu procurar vamos lá, qual é o tamanho disso aqui dentro do fundo, né? O fundo é gigante, a gente está falando de 8 milhões. Se tu procurar no relatório gerencial lá, a pizza de ativos que ele tem, esse ativo aqui não aparece na pizza, ele está dentro de outros. Uhum. Esses outros todinhos é 2,7% do patrimônio do fundo. Então, assim, é quase nada. É aquela saleca que o cara comprou um dia e hoje ele pensa assim, o que eu fui comprar esse troço aí? Agora tem uma sala perdida lá no meio do nada. Eu sequer consigo dar atenção para isso. Eu tenho prédios enormes, gigantes, que dão muito mais resultado e que requerem a minha atenção muito mais do que essas 2 salecas lá. Uma ocupada, outra não, 50% de vacância. O fundo passou nos cobre. Se livrou de uma coisa que ele tinha que gastar energia, que não dava nada de retorno. Passou adiante. Não vendeu tão mal. Pode ter comprado mal, mas não vendido mal. Porque ele vendeu um pouco acima de um valor de avaliação que é recente, agora em dezembro. Uhum. Então, assim, se tem ou se teve algum problema aqui, me parece que foi muito mais na compra do que na venda. Fora que ele tem, né, despesas programadas aí para curto prazo, não tem receitas para fazer frente a isso a curto prazo. E uma coisa que tu, durante a semana, até chamou atenção, o que tu acha? Vende lá essas 2 salecas ou faz uma emissão abaixo do valor patrimonial, porque seria a única escolha que ele teria hoje em dia para fazer caixa, né? Uhum. Então, assim, isso aqui é o melhor dos mundos? Não, não é, mas, cara, tá longe de ser um problema grande. Tá longe de reclamar, nossa, porque a gestão é ruim, porque fez isso. Não, calma, gente, é uma coisa tão pequena para um fundo desse. Às vezes tu tem que fazer, precisou fazer dinheiro, vende qualquer coisa aqui. Quem nunca foi no OLX vendeu qualquer cacareco que tinha porque estava afim. É isso aí. Essas salas ali é o outros. Então, assim, é muito pequeno para o tamanho do barulho que foi feito. É menor ainda o impacto na receita do fundo. O fundo recebia praticamente 25, menos, tá? Mas quase 25 mil reais de aluguel dessas 2 salas, na verdade, uma só ocupada. E da outra, gastava 17.300. Da outra, né? Na verdade, das 2 juntas, com custos e tudo mais. Quer dizer, sobrava nada. Impacto na receita imperceptível para o fundo. Claro, aqueles 21 centavos por cota entra na base de distribuição agora do semestre, e aí o fundo pode acabar distribuindo menos no semestre por causa disso. Mas assim, não é uma coisa nem de perto daquele fuzuê todo que se viu por aí por causa desse negócio.
Minha opinião. Não, perfeito, concordo. Até puxei os dados aqui. A área dessas duas saletas aí representam 0,36% da ABL do fundo, né? E é isso, né? O fundo precisava de caixa, ele tem feito, tá fazendo obras lá no Martiniano, né? Que é um prédio inteiro aí bom, acabou de ser entregue a primeira fase, já está disponibilizado para locação. E ninguém contava com pandemia, né? Falar assim, pô, o cara não podia se programar. Ninguém contava com pandemia. Então a pandemia impossibilita que seja feita. Pô, nós estamos falando desde março do ano passado, um ano já, mais de um ano, que não é possível fazer uma emissão justa, né? Você vai ter que fazer uma emissão abaixo do VP. E aí o prejuízo vai ser maior. Então, entre as possibilidades ali que o fundo tem, eu acho que essa foi a opção mais inteligente mesmo. Isso é a minha visão. O impacto é mínimo e o que vai significar mesmo aí de grana para frente, distribuições no próximo, está mais relacionado com a alocação dos espaços vagos, né? Que a gente vai ter que acompanhar daqui para frente, como é que vai ser essa retomada, do que com a venda de um imóvel desse tão pequeno aí que é pouco significativo para o fundo. É bom lembrar que tem alguns imóveis no HGRE que são imóveis mais antigos, né? Imóveis de alocação é difícil mesmo. Lembrado ano passado, alguns meses atrás, não lembro se foi ano passado ou no ano anterior, acho que foi ano passado, lá do Verbo Divino, que é um edifício que estava no HGRE, que era ruim a locação ali também, difícil, etc. Então, a gente tem mais que queimar, é passar para frente mesmo e focar no que é bom, cara. Ficar reciclando esse portfólio. Como você bem disse, aparentemente a compra não foi tão boa, mas tudo bem, a compra não foi tão boa. Então vamos esperar um milagre, o mercado valorizar até aquele nível de compra para vender isso ruim, carregar. Não, meu, passa para frente, né? A fila tem que andar e vamos para frente, né? Claro que causa ali um desconforto imediato, mas a gente tem que abrir a cabeça e fazer uma análise além disso. E a postagem que eu coloquei lá, eu recebo às vezes crítica em inbox, cara, perguntando, por que você não fala logo se foi bom, se foi ruim? Eu sempre pergunto, né, assim, sempre que dá eu coloco. Mas e aí, era melhor ter vendido com 21 centavos de prejuízo ou feito uma emissão abaixo do VP? Porque meu objetivo, galera, é que vocês comecem realmente a pensar, né? Faça a pergunta para que vocês raciocinem, né, um pouquinho, então. Enfim, e é isso. Vamos lá, então, aqui, seguindo em frente. Kizur comunicando aí ao mercado que encerramento do período de exercício de preferência, tá? Sem grande novidade aí da segunda emissão de cotas. Fundo polêmico, nós já comentamos aqui bastante. Polêmico não quer dizer que é ruim, polêmico que muita gente compra sem nem saber o que tem direito mesmo, apenas associando ali o marketing que é feito em cima e analisando o resultado do marketing. É um marketing muito bem feito, porque quando você olha pelo resultado do marketing, ele realmente faz com que as pessoas comprem, atribuindo às vezes a qualidade, o histórico de resultado, não, desculpa, a perspectiva de resultados futuros, a imagens ali associadas. Então é algo que o pessoal tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que não vai ser, mas tomar cuidado para não comprar marketing, né? E focar justamente na qualidade que vocês estão comprando e, de novo, no preço justo, que é um fundo aí que estava sendo negociado com ágio. Hoje eu não olhei aqui antes da gente fazer essa live, mas ele estava com ágio muito grande ali acima do VP. Possível que tenha caído um pouco aí em função da emissão, mas é algo que o investidor deve ficar atento. Vamos ver aqui. Cara, tá R$117 ainda, tá? Para um VP próximo de 100, né? Mais ou menos. 90 e abaixo de 100, né? 90 e poucos. 96 por aí, uma coisa assim. Então, ou seja, paulada ainda. Porra, muito caro, muito caro. Cara, vamos lá, seguindo. RCRB, ele divulgou ali no relatório gerencial, taxa de vacância dos imóveis que compõem o patrimônio do fundo passa a ser de 14%, o que, segundo ele, é abaixo da média do mercado, né, segundo os dados da Buildings. E ele reforça uma coisa que a gente já tem visto gestores de fundos de laje comentar, inclusive publicar nos seus relatórios gerenciais, que está tendo uma procura, uma visitação maior aos espaços vagos nas lajes corporativas. Ou seja, o pessoal já está claramente enxergando uma luz no fim do túnel aí com a vacinação, e quem deixar para quando já tiver todo mundo vacinado para sair para procurar laje, já não vai mais encontrar as melhores já terão sido locadas. Então o mercado já está começando a se movimentar nessa direção. Por outro lado, os cotistas aqui, o lado dos investidores, a turma parece que ainda não comprou essa ideia, ainda acha que a coisa não vai andar, porque as lajes estão muito, mas muito pressionadas ainda, né, a cotação delas. De novo, né, na minha opinião.
Estão mais do que shoppings, na minha opinião também. E engraçado, aí você está comentando do RCRB. A gente, o próprio HGRE, que a gente estava falando, ele tem colocado aí nos relatórios, que ele tem recebendo visita nos imóveis, etc. Ou seja, a qualquer momento ele vai soltar um fato relevante comunicando locação. A gente teve o BRCR, que fez, aqui no Eldorado, né? A gente comentou isso semana passada, uma locação recente de espaços. Ou seja, talvez muita gente que devolveu imóveis, empresas que encolheram, empresas que estavam no passado aí pensando em locar um espaço para fazer qualquer expansão e esperaram, né, estão retornando agora, fazendo visitas e analisando esses espaços. Além disso, muita gente, eu uso afirmar isso, muita empresa teve impacto negativo no fato do home office, do home office. Não todas, obviamente, mas muita empresa deve ter observado ali alguma confusão, trabalhar com pessoa em home office, talvez alguma queda na produtividade, etc. E esse pessoal também está esperando. Não adianta alugar uma laje que se fechar tudo, você não vai poder mandar o funcionário, né? Mas com o avanço aí das vacinas, eu acho que a tendência é justamente essa, o pessoal voltar a procurar. E à medida que esses espaços sejam ocupados, quem comprou, comprou. Quem não comprou, paga mais caro, né? Exatamente. Então, o mercado já começou a se mexer, né, para isso. E só que do lado de cá, o que acontece, né? Que eu vi um gestor falando aí, também numa live recente, que essas novas locações estão fazendo o efeito de enxugar gelo, né? Porque ainda tem gente entregando área, por outro lado já tem gente tomando área. Pelo menos o mercado voltou a se movimentar. Porque até então era só entrega, né? Ninguém locava coisa nova. Agora já tem gente locando de novo e aí começa a girar, a vacância deixa de aumentar e aí, cara, para mim é bem claro, assim, né? Tava muito ruim, só devolvia, agora troca, daqui a pouco essa quantidade de devolução diminui e aí a gente começa a ter uma absorção líquida positiva e aí a coisa vai embora. Legal. Esse efeito de enxugar gelo, a gente observa também que alguns contratos estão sendo feitos com carências, né? O que isso quer dizer? Eu vou alugar a tua laje aí, Marcelão, mas como o mercado está muito ruim, eu quero que você me dá aí alguns meses de graça, né? Ou de desconto e tal. Então, às vezes é positivo para o fundo aceitar isso, porque ocupa o espaço, já coloca o inquilino ali, talvez já reduza algumas despesas, né, de IPTU, de condomínio, etc. Mas sim, acontece esse efeito. Outra coisa que eu acho que é bom frisar, e muita gente não está enxergando, que é o contrário da crise anterior, que a gente passou, que afetou bastante o mercado de lajes. A gente teve um período, vamos voltar antes da crise anterior. A crise anterior eu estou falando de 2016, 2017. Lá em 2013, 2014, a vacância era muito baixa, muito baixa. A gente teve imóvel AAA em São Paulo com vacância ali de 1%, 2%. O que aconteceu naquela época? As construtoras, olha, pô, não tem vacância, então tá na hora de construir pra caramba. Elas começaram a construir todas juntas lá em 2013, 2014. Para entregar esses imóveis 3, 4 anos depois, todas ao mesmo tempo. Quando veio a crise de 2016, 2017, além da própria vacância ali causada pela situação econômica do país na época, a gente teve enxurrada de imóveis sendo despejado no mercado. Então, você tinha essa dificuldade de locação, mas tinha muita coisa boa chegando, etc. Naquela época, 2017, 2018, o mercado estava ruim, estava tendo aquela recuperação, entrega, etc. Ninguém construiu. Um ou outro, né? Mas ninguém construiu. Ou seja, o volume de imóveis novos sendo entregue agora é baixíssimo. Então, quando o mercado começar a melhorar, que alguém vai começar a construir, provavelmente as construtoras vão fazer isso todas ao mesmo tempo, né? Porque o mercado não é tonto, percebe todo mundo fazendo, construir coisas que serão entregues 3, 4 anos depois. Então, a gente vai ter um momento muito bom, possivelmente, aí, de velocidade na retomada, né? Porque você tem a própria demanda de mercado, um enriquecimento econômico, e tem o fato de não estar vendo entrega de imóveis, né? Então, isso é algo que é pouco falado, mas o investidor tem que ficar atento também. Isso potencializa muito a recuperação. O que tu está descrevendo aqui é exatamente o que causa e o que acontece no ciclo imobiliário, né? Exatamente, exatamente. Por que existe o ciclo imobiliário? Porque existe uma diferença de velocidade muito grande entre a demanda por imóveis versus a oferta desses imóveis. Exatamente. Né? Hoje tem uma demanda, às vezes, legal, vou construir então. Só que a demanda tem hoje, né? Esse meu imóvel vai virar oferta daqui a 5 anos. Até lá, como é que fica? Até lá a demanda fica maior. E aí, depois, com essa oferta chega muito rápido no mercado, daqui a 5 anos é outra realidade, daqui a pouco essa oferta chega lá, suplanta com a demanda e fica muito maior que ela, aí o ciclo imobiliário fica girando em volta disso desde sempre. Né? Exato.
Bom, para frente aqui com outro mercado que está muito bom na pandemia aqui, passando bem, que é o Helge, né? Divulgando aí locação, celebrou o contrato de locação do imóvel com intermodal, de fração do Galpão 01 do Helge Logística em Camaçari. É interessante que ele fala aqui que esse novo contrato, nos termos do anterior, que estava em vigor até dia 9 de 5 de 2021, ou seja, era um contrato que já tinha, né? E foi renovado, ele foi reajustado em 64%, tá? Impactando positivamente o recebimento do aluguel deste imóvel em 2,6%. E de todo o imóvel, né? Porque aqui foi um contrato de uma fração do imóvel, né? E o impacto positivo lá em 0,02 por cota, tá? Na receita do fundo. É interessante que alguns fundos imobiliários divulgam aí a compra de galpões e chamam a atenção, sim, eu já fui questionado por isso aqui também, provavelmente você já foi. Bom, mas o fundo divulgou que ele comprou um imóvel e fala que o contrato está abaixo do preço de mercado, né? Quando ele compra um. E o pessoal não percebe isso. Se ele comprou algo com preço abaixo, significa que no reajuste a tendência é que aquilo seja trazido, desde que seja um bom imóvel, obviamente, né? Senão o inquilino vaza, né? Você não consegue reajustar positivamente imóvel ruim, ou local onde tem muita oferta em volta. A tendência é que aconteça aí um reajuste positivo. Então, esse tipo de compra, quando o cara consegue comprar com cap satisfatório, um imóvel bom e abaixo do preço de mercado, você não tem que não é só olhar às vezes para o cap atual, mas pensar nessa possibilidade que pode acontecer para frente também, né? Ou seja, notícia positiva para o mercado aí de galpões, que só tem trazido aí alegria para os investidores, né? Até agora Até agora. é o grande vencedor aí dessa confusão toda. Bom, dentro desse mesmo mercado ainda, o VILG, né, o logístico lá da Vinci, ele adquiriu 100% do Airport Town, o Guarulhos 3, né, que tem 16 mil metros quadrados de ABL, e ele está 100% locado. Tá? O negócio é bom, mas também não é muito grande, porque esse fundo aí tem o que? 1,8 bi de patrimônio, e a gente está falando de um negócio aqui de 64 milhões. Bom, mas pequeno ali dentro do fundo. Ele já começa a receber aluguéis aqui de competência a maio, então em junho já vai ter algum incremento. O cap rate dessa transação está estimado ali em 8,4%, um cap bom. E isso vai representar um incremento no aluguel desse fundo imobiliário, do rendimento desse fundo imobiliário, da ordem de 2 centavos por mês. Tá? Em termos de receita, 3 centavos, né? Mas esse dinheiro estava no caixa, rendendo alguma coisinha ali pela renda fixa, então perde a receita da renda fixa, vira a receita de aluguel, que é mais alta, o líquido ali é 2 centavos a mais. Perfeito. Tem mais alguma coisa do VILG aqui ainda, ó. E alguns dias depois, ele também divulga que assinou um contrato de locação com a empresa Mercado Favo. Quando eu vi isso, eu logo lembrei do Mercado Pago, do Mercado Livre, pensei, tá digitado errado. Chegou a dar uma bugada aqui na cabeça. Mas não, é isso aí mesmo, Mercado Favo, no setor de supermercado, não tem nada a ver com o Mercado Livre. Eu viajei na minha cabeça aqui, mas como eu fiquei bugado um tempo, depois eu me peguei rindo sobre isso, né? Bom, aí nesse imóvel aí, com essa locação, ele passa a estar 100% locado. Legal, você vê. Fundos grandes aí, está com vacância baixa, tá só notícia boa aí no segmento. Né? Exatamente. É bom fazer um alerta para a galera o seguinte, essas notícias boas que a gente está vendo de galpões hoje, a gente via no de shopping na crise anterior, né? E a galera, e muita gente encheu, botou uma fatia muito grande de shopping na carteira, não, porque esse segmento não pode acontecer nada. Quem ia imaginar uma pandemia, né? Então, acho que a lição que fica, pelo menos na minha opinião aqui, não pense não tira da cabeça a ideia de melhor segmento. Pense em portfólio, né? Diversificação, isso que vai trazer uma segurança para você como investidor aí, ao longo do tempo. E é isso aí. Exato. Não tem salvador da pátria, né? Não tem salvador da pátria. A vantagem do fundo imobiliário é essa, isso é uma das vantagens, né? É uma das vantagens. A sua capacidade de diversificação em imóveis é muito grande, cara, com pouco dinheiro. Então, ao contrário do que você poderia se você comprasse um imóvel diretamente. Isso é uma vantagem incrível, que as pessoas não percebem assim. O cara não consegue evoluir o cenário na cabeça dele, mas
quem estava aposentado com uma carteira bem diversificada continua aposentado, mesmo que ele tenha que ter reduzido ali 20% das despesas dele em função do shopping, por exemplo, tá? Que foi bem impactado. Agora, quem estava só com shopping na carteira, dependendo daquilo, ele vendeu cota, ou ele foi para Uber, ou ele está fazendo salgadinho para fora, porque a pandemia exigiu isso, né? E é isso aí, Exato. cara. Bom, Visc divulgou comunicado no dia 24, que atualmente 100% dos shoppings do portfólio encontram-se em funcionamento e considerando as novas restrições ocorridas ao longo da última semana, horário médio de funcionamento do portfólio equivale a 86,7% do horário pré-pandemia. Mais um aviso aí de evolução nas restrições, né? Eu acho que a gente ainda vai ver muito vai e vem em relação a isso. Hoje, conversando com um colega que mora no interior aí, de Guaxupé, colega de Guaxupé, sul de Minas, ele falou que a cidade lá teve uma restrição lá, porque o número de casos começou a aumentar de novo, e aí talvez não tenha uma capacidade hospitalar tão grande, o prefeito lá colocou algumas restrições de novo. Então, mesmo com o avanço da vacina, a gente ainda tem um período de instabilidade aí, nos próximos meses, né? A gente vai ver coisa positiva e negativa voltando. Essa semana eu fui em um shopping, foi o shopping Iguatemi, tive que comprar os negócios para ir lá no Iguatemi, e é um shopping Iguatemi da Faria Lima, né? Tem vários Iguatemis por aí. E eu achei muito lotado o shopping, cara. Tá muito cheio, movimento muito grande. Não era horário de almoço, eu fui lá pelas 4 da tarde. Eu só estava indo, toda essa pandemia, acho que eu só fui em um shopping, que foi o shopping Tamboré, que é perto da minha casa até. E lá eu tava ficando até meio assustado com a quantidade de loja fechada. Por acaso ali tá muito fechado. Até porque tem uma área comercial muito grande ali, né? Que fica ali em Alphaville, colado em Alphaville. E os escritórios fechados, então talvez tenha tido um impacto muito grande ali no fluxo de pessoas, considerando só moradores, né? Porque a população flutuante ali é muito grande em função dos escritórios. E lá tinha muita loja fechada. Você entra no shopping, é até impactante. Seu primeiro corredor, tudo fechado. Você fala, meu Deus do céu, já te saco o celular do bolso, vou vender tudo que eu tenho aqui. Logo. Brincadeira, hein, galera? Sacanagem, mas já dá aquela sensação, né? Mas o Iguatemi não, cara. O Iguatemi lotado, muito cheio mesmo. Fila ali, eles estão com um corredorzinho medindo temperatura na entrada, fila para entrar, num horário que não é de pico, 4 da tarde. Então isso volta ali àquela crença que eu tenho que, acabando as restrições, a vacinação evoluindo, né, as pessoas se sentindo mais seguras, com certeza esse movimento vai voltar. E, enfim, a gente vai dar risada dessa história depois, né? Eu também acho. Acho que a volta dos shoppings ela é quase que instantânea, assim. Uma coisa melhora, mesmo melhorando pouco, né? A gente ainda, eu morro de medo de botar o pé num shopping hoje. E ainda assim tá cheio de shopping cheio por aí. Claro, tem os outros, né? Mas é muito imediata a volta do shopping. Uhum. Vamos lá, XPLG. Aliás, pulei alguma coisa aqui, né? Não, acho que não. Acho que pela minha lista aqui é esse mesmo. Não é? Então tá. Bom, então vamos lá. O XPLG 11, tá? Ele comunica a celebração de um contrato de locação, de novo, muito pequenininho, assim, para o tamanho do fundo, assim, muito pouco bom, porque é mais uma área alocada e tal, mas incrivelmente pouco representativo para o fundo. São 2.000 metros quadrados só, que para um fundo do tamanho do XPLG é zero pentelésimo, assim, muito pouco. Mas o contrato longo, 61 meses. A estimativa de retorno, né, por cota que isso vai dar de incremento é de, agora presta atenção para não errar, 0,001. Então, assim, é 1/10 de 1 centavo por cota. Porque, realmente, o fundo já é um gigante, e aí uma alocação pequena acaba tendo pouca representatividade ali. É bom, mas tem pouca representatividade. Acho que vai ser cada vez mais comum isso, né, Danilo? Alguns comunicados assim serem muito pouco relevantes no todo do fundo. Talvez dê aquela, né, tira aquela temperatura do fundo e tal, mas esse é o tipo de contrato que daqui a pouco, se o fundo não divulga um comunicado ou não faz um fato relevante, não mudaria grandes coisas. Poderia Perfeito. tranquilamente esperar o próximo relatório gerencial para comunicar algo do tipo. Perfeito. Agora, né,
o gestor quer sempre, como é que eu vou dizer, gargantear o próprio fundo, né? No bom sentido. Então, assim, notícia boa, toca fato relevante. Agora, se o cara rescinde um contratinho desse tamanho, talvez ficasse para o relatório gerencial. Exatamente. Concordo. E é algo muito que eu tenho falado, não só eu, mas muita gente fala isso aí também. Com o desenvolvimento da nossa indústria, a gente ainda faz uma análise muito imobiliária hoje, né? Mas com o desenvolvimento da nossa indústria, assim, essa análise vai ser cada vez mais financeira ao longo dos anos, como acontece com os REITs, né? Nos Estados Unidos, você não vai conseguir pegar um REIT e ficar olhando imóvel por imóvel, localização por localização, vacância por vacância, tem outro imóvel do lado ou não tem. Você vai fazer uma análise do todo, né? História de dividendos, crescimento de dividendo por cota, por ação lá, né? Aqui por cota. E, enfim, você vai olhar endividamento, histórico de resultados, etc. Mas são todas métricas financeiras, né? Aqui a gente ainda olha muito, pô, imóvel bom, foi bem reformado, retrofit, tem ele ponto, né? Que é importante. São detalhes que é fácil fazer, porque a gente está falando de fundos que tem meia dúzia de imóveis, né? Mas daqui a pouco isso vai ser inviável, né? Vai ser inviável e a análise tende a ser cada vez mais financeira mesmo do que a imobiliária. Eu acho que isso vai até facilitar, né, num todo, porque a imobiliária, às vezes, ela causa uma dificuldade de você não conhecer tão bem a região, você tem que buscar esse tipo de informação. Você vê um segmento novo, como o de agro, por exemplo, a gente vou ter que pensar aqui em imobiliária agro, né, e pesquisar, etc. Quando a gente vier ali para análise financeira, acho que isso vai facilitar um pouco, pelo menos uma visão geral, e principalmente dos fundos que tem histórico, né? Não adianta a gente olhar muito coisa que recém-nascida. Mas é isso, acho que esse foi o último. Né? Vai mudar muito ainda o nosso mercado e a forma como a gente faz as análises, cara, vai ser completamente diferente. É só uma questão de tempo. Show de bola. Galera, eu acho que é isso aí então, encerrando aí às 13h50, hoje, sexta-feira, dia 28 de maio. A gente hoje fez em outro horário, inclusive se vocês acharem depois, eu vou botar esse vídeo no IGTV, o Marcelão vai colocar lá no YouTube dele essa sexta, a gente reveza isso de uma semana para outra. Depois vocês escrevem lá, escreve no YouTube dele, escreve aqui também o que vocês acharam desse horário, vocês acham mais interessante ou não, versus o horário que a gente estava fazendo ali às 16h30, né? E é isso aí. E quem quiser saber mais sobre como eu posso ajudar vocês a investir ou como o Marcelo pode ajudar vocês a investir, é só ir no link da bio de cada um ali. Lembrando que nossos produtos são concorrentes, né? Então, a gente sempre fala isso aqui. E nesses dias eu fiz você falou muito bem um vídeo ali, eu coloquei pra frente. Cara, eu acho que essa visão, a gente está à frente de alguns, né? Não de todos. Eu acho que a maioria das pessoas pensam como a gente. A gente está na frente de alguns. A gente tem menos de 1% da população brasileira investindo em fundo imobiliário. Quando a gente tem produtos concorrentes e faz algo junto, o que é o nosso objetivo aqui? Trazer aqueles outros 99%. Né? E não ficar brigando por aqueles né, que já estão aqui dentro, que não chegam nenhum. Né? Então, assim, a gente tem um mercado muito grande aí para ser explorado. E é isso aí. Exatamente, cara. É isso aí. Tamo junto. E, cara, isso também, para mim, eu fico lisonjeado porque é uma chancela, né? Eu tenho certeza que se tu não acreditasse em mim, confiasse em mim, tu não ia estar junto comigo aqui fazendo isso, nem eu contigo. Então, e vice-versa, exato. Eu acho que isso, enfim, cara, é jogar adiante aí esse assunto, trazer à tona. Todo mundo vai ganhar com isso. Eu, tu, investidores, o mercado, tudo. Tem que fazer crescer. Todo mundo ganha um pouco. Show de bola. E outra coisa, cara, eu já falei isso pra você, mas isso aqui eu acho legal. A gente consegue fazer isso junto bem. Eu conversei contigo no telefone, sei lá, 1 ano atrás. Primeira vez, né? Que a gente conversou, eu falei, cara, Marcelo, acho que eu tô falando comigo, né? Sim. A gente conversou de alguns fundos. A tua maneira de pensar é muito parecida com a minha. Eu falei, pô, parece que eu tô falando comigo, né? Isso facilita muito a gente fazer esse bate-bola aqui. Galera, fui. Um abraço pra vocês aí. Bom final de tarde aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem. Até.